Olá, sexto ano. Vamos lá para mais uma aula, onde essa aula de hoje ela vai ser um trabalho, né? Uma aula que a gente já viu, que eu vou destacar novamente, né? Alguns pontos aqui para que vocês, após assistirem essa videoaula, respondam umas questões, né? Sobre o assunto. Onde essas questões vai valer aí como uma nota mensal, certo? Um trabalho mensal. Esse conteúdo aí vocês vão encontrar nas páginas 109 a 115 do livro de vocês, onde traz como tema aí os agentes exógenos. Então, começamos aí. Quando falamos em agentes exógenos, estamos falando dos agentes externos, né? Que são esses agentes que são transformadores aí do relevo. Então, para começar, temos aí intemperismo, que esse intemperismo é responsável pela desintegração e também decomposição das rochas, onde esse intemperismo ele divide-se aí em três tipos. O intemperismo físico, que ele é provocado pela ação da variação de temperatura, o intemperismo químico, onde a ação da água altera a composição química das rochas, e o intemperismo biológico, que é o resultado da ação de plantas, organismos e também dos seres humanos, né? Então, o intemperismo aí é responsável pela desintegração e também decomposição das rochas. Então, é responsável pela modificação das rochas. Então, quando falamos aí em agentes exógenos ou agentes externos, estamos nos referindo a todos esses fatores, né, que agem na parte superficial da Terra, como por exemplo, a chuva, o vento, né, a ação humana. Então, todos esses fatores aí são classificados como os agentes externos, que agem na parte externa da superfície da Terra. E aqui a gente vai conhecer um pouco, né, ver um pouco aí sobre a ação das chuvas. O que as chuvas são capazes de provocar aí na superfície da Terra. Então, as chuvas provocam fenômenos como as vossorocas, também as enxurradas e os deslizamentos de encostas, onde as vossorocas são imensas fendas que geralmente ocorrem em áreas de declive. Enxurradas, né, ocorrem durante período chuvoso, em que a intensidade do volume de água é grande, que arrasta grande quantidade de sedimentos, né? Então, a ação das chuvas, ela provoca aí grande desastre aí na superfície da Terra, como por exemplo as vossorocas, que são aquelas fendas, né? Aquelas que são abertas aí na superfície da Terra. E aí, onde aí são áreas, né, propícias a deslizamentos. Tem também as enxurradas, que ocorrem aí durante o período chuvoso, né, que quando acontece com grande intensidade, né, do volume de água, é capaz aí de arrastar grande quantidade de sedimentos. Os efeitos dos oceanos. Então, quais são os efeitos aí provocados pelos oceanos? Os oceanos, eles agem aí erodindo e também modelando o litoral por meio da força das ondas. Temos aí as praias, que são depósitos de areia. Tem a baía, que é caracterizada por uma reentrância no litoral. Temos as enseadas, que são as pequenas baías. As restingas consistem em uma faixa de areia ou pedra. Os tômbolos, que são conexões arenosas. E as falésias, que são paredões rochosos, né? Então, todos esses efeitos aí são provocados pelos oceanos, que também modelam, que também transformam aí a superfície terrestre. A ação do vento. Então, os ventos, né, eles agem transformando a superfície terrestre, onde sua ação é mais intensa em ambientes áridos, semiáridos e litorâneos. A atuação do vento pode acontecer em três etapas: erosão, transporte e sedimentos. Aliás, erosão, transporte de sedimentos
e acumulação, né? Então, são essas três etapas aí em que acontece, né, a atuação do vento, onde a ação eólica pode transportar sedimentos por suspensão, rolamento ou salvação. A força dos ventos pode gerar acúmulo de sedimentos, dando origem aí às dunas, né? Então, quando o vento, né, é muito forte, então pode gerar aí o acúmulo de sedimentos que vão dar origem às dunas. Então, os ventos, eles possuem um poder de desgaste, né, e erosão menor do que o da água. Então, a água ainda, o desastre, né, da água, o desgaste aí provocado pela água ainda é maior do que pelo vento. Mas também geram gradativas alterações sobre o relevo terrestre. São responsáveis pelos processos de erosão eólica e também pelo transporte de sedimentos, né? Então, a ação do vento é responsável aí pela erosão eólica. A ação do gelo. O gelo causa erosão em razão do peso gerado pelo seu acúmulo, né, e derretimento, promovendo o lento desgaste das rochas. As geleiras podem ser de dois tipos: continentais, que são encontradas próximas aos continentes, e montanha, onde o gelo escorre por entre as encostas das montanhas. Então, o gelo, né, também causa aí transformação, modificação no relevo terrestre, e devido ao seu peso, né, razão do seu peso e seu acúmulo também, ao derretimento aí, né, e derretimento promovendo o lento desgaste das rochas. A ação do homem. O ser humano, ao longo da história, tem modificado bastante a natureza, onde o indivíduo tem capacidade de, por meio da sua força de trabalho e também suas tecnologias, construir e modificar o relevo, né? Então, o indivíduo, o ser humano, é capaz aí, tanto pela sua força de trabalho, como pelas suas tecnologias, construir e também modificar o relevo, onde a interferência humana na natureza é indispensável para a continuidade do funcionamento da sociedade. Ou seja, a interferência do homem na natureza é preciso, só que é necessário haver, né, uma interferência de uma maneira que não prejudique aí a natureza, que não destrua aí a natureza. Seja uma interferência que preserve, né, que preserve a natureza, já que grande parte da nossa vegetação está sendo destruída, que essas consequências virá posteriormente, né, como por exemplo, falta de água, morte de muitas espécies, né, um ar totalmente poluído. Então, tudo isso aí são ações, né, que são praticadas hoje ao meio ambiente e posteriormente vamos ter apenas o retorno, vamos ter apenas as consequências de tudo isso que estamos causando ao meio ambiente. Então, o ser humano, né, ao longo da história, ele tem modificado bastante a natureza, seja para construir casa, para fazer plantação, né, seja para retirar a matéria-prima. Então, de qualquer forma, né, o homem está aí modificando a natureza. Gente, sobre esse assunto, ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido. Respondam as questões e até a próxima aula.